Olá! Hoje a gente vai mergulhar em Sem Padecer no Paraíso, da Tânia Zaguri, né? Um livro que olha bem de perto para essa relação pais e filhos hoje em dia. E, nossa, essa enxurrada de informação sobre educar. Pois é, um ponto de partida muito bom. A autora usa a experiência dela, né, como mãe, como educadora, para questionar uma coisa fundamental. Como que tanta informação, tanto conselho de especialista, às vezes meio mal entendido, acabou gerando tipo uma insegurança enorme e até culpa nos pais. Exato. Então, a grande pergunta que a Zaguri parece colocar é essa: como que a gente navega nesse mar de conselhos sem perder o rumo, sem deixar de ser bom pais autênticos? Vamos dar uma olhada nisso. Ela começa mostrando essa mudança radical, né? A gente saiu de um modelo mais de tradição. Para um bombardeio de conceitos, psicologia, pedagogia, Isso. o que trouxe, claro, mais conhecimento. Mas junto veio o que ela e a Guilmar Namo de Mello lá no prefácio chamam de tirania dos especialistas, sabe? E um psicologismo, aquela coisa de buscar explicação psicológica para tudo na criação dos filhos. E o resultado? Hum. Um medo que paralisa. Medo de errar, de frustrar a criança, de traumatizar. E esse medo, essa tal tirania, tem efeito prático, né? Não é só teoria. Com certeza. Leva muito pai e mãe para uma indecisão que não acaba mais, ou então para aquela permissividade que confunde respeito com falta de limite, sabe? Mistura a autoridade que é necessária com aquele fantasma do autoritarismo. O curioso é que, ao tentar evitar qualquer frustração, como a Zaguri aponta, muitas vezes se cria um clima de ansiedade, que, olha só que irônico, pode até atrapalhar a criança a desenvolver resiliência. Aquela resiliência que uma frustração bem lidada ajudaria a construir. E aqui a análise dela fica bem afiada. A Zaguri não tem medo de criticar como umas ideias que são até valiosas, tipo não frustrar ou dar liberdade, foram distorcidas. Ela pega trechos de teóricos que focaram muito no psiquismo infantil, tipo Lissalk e Bruno Bettelheim, e mostra como umas afirmações muito categóricas podem gerar mais culpa do que ajudar. Uhum. E ela contrasta isso com a clareza, talvez até uma rigidez para os padrões de hoje, de um pediatra como Reinaldo de Alamare, de outra época, que dava regras bem diretas. A questão que ela levanta é, será que essa clareza, mesmo que hoje a gente questione alguns pontos, não dava paradoxalmente mais segurança para os pais daquele tempo? E toda essa confusão sobre limite, permissividade, acaba chegando num ponto-chave que a Zaguri encara de frente: a autoridade dos pais. Ela defende que a autoridade não só é necessária para a segurança, para o desenvolvimento da criança, como é, assim, fundamentalmente diferente de autoritarismo. O problema é quando essa autoridade legítima vai se perdendo, corroída pelo medo, pela culpa. Mas como é que a gente diferencia essa autoridade legítima do autoritarismo no dia a dia? Porque é aí que a dificuldade aparece, né? Olha, a Zaguri argumenta que a autoridade legítima se baseia em valores claros, no diálogo, claro, adequado para cada idade, e na responsabilidade dos pais de tomar decisões para o bem-estar dos filhos. Não é impor cegamente, mas é orientar com firmeza e com amor. Já o autoritarismo, né, ignora a criança, as necessidades dela, a individualidade, é o poder pelo poder. E a pesquisa que ela fez para o livro confirma essa dificuldade toda. A maioria dos pais está nesse meio termo confuso, misturando tudo. E a insegurança e a culpa dominam. Levam a fazer concessões que nem eles acham certas. Sabe, essa culpa parece ser um fio condutor bem importante no livro, né? Sem dúvida. E pega de um jeito especial as mães que trabalham fora. Elas carregam uma pressão social e, às vezes, do próprio parceiro que é, nossa, enorme. A Zaguri mostra como essa culpa leva a atitudes que não são muito autênticas, tipo compensar com presente ou ser permissiva demais, tentando suprir uma ausência que elas sentem. Só que isso acaba não sendo bom nem para os pais, nem para os filhos. Então, diante desse cenário todo, qual é a saída que a Zaguri propõe? O que fazer para não padecer nesse suposto paraíso da criação moderna? A proposta é um resgate, sabe? Resgatar o bom senso, a intuição, uma intuição informada, claro, mas principalmente a autenticidade.
É reconhecer os próprios limites, as próprias necessidades como pais. Se comunicar com honestidade, sem medo de colocar regra clara, de dizer não quando precisa, mas com afeto. Buscar o que ela chama de correspondência na relação, um equilíbrio ali, dinâmico, onde as necessidades de todo mundo na família são levadas em conta. Então, no fundo, Sem Padecer no Paraíso é mais que um manual. É um convite para a gente pensar, né? Um chamado para os pais se libertarem desse peso de ter que ser perfeito, dessa culpa que paralisa, dessa dependência de fórmula pronta. É sobre achar um caminho próprio. Exatamente. E deixa uma pergunta ecoando. Será que para ser bom pai, boa mãe, a gente precisa se anular? O livro desafia essa ideia, sabe? Propõe o equilíbrio mais saudável, onde cuidar dos filhos não significa esquecer de si mesmo. Fica então a provocação final, inspirada na Zaguri. E se a gente pudesse redescobrir a autoridade dos pais, não como imposição, mas como um ato genuíno de cuidado, de guia, de amor autêntico, livre dessa culpa que pesa tanto? Talvez as pistas estejam mais em olhar para dentro do que para tanta receita externa. Sem Padecer no Paraíso certamente dá muito pano para manga para essa busca.